Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Bom dia. Hoje, domingo, fazemos a tradicional leitura do livro Sri Chaitanya Charitamrita, seguindo seus passos, verso a verso. Quero agradecer o convite feito para Vioma. Meu nome é Harinath Das. Vamos invocar aqui a auspiciosidade do Panchatattva. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gopta Bhaktavin Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gopta Bhaktavin Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, bom dia a todos. Vamos aqui fazer a leitura de Chaitanya Charitamrita, essa biografia de Chaitanya Mahaprabhu, escrita por Srila Krishnadasa Kaviraja Goswami. Essa obra foi traduzida e comentada por Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Bhaktivedanta Swami Maharaj. Estamos aqui no capítulo 7 da primeira parte, intitulada o Adi Lila. Esse capítulo 7 intitulado O Seu Chaitanya sob 5 aspectos. Estamos aqui no verso 39, que é o seguinte: Taheni Jabhakta Kaila Yata Mlechadi Saber Edaila Matra Kashira Mayavadi. Tabe, depois disso, Nidya próprio, Bhakta devoto, Kaila converteu, Yata todos, Mlecha, aquele que não segue os princípios védicos. Adi, encabeçando a lista. Saber, todos aqueles. Edaila, escaparam, Matra apenas, Kashira, de Varanasi, Mayavada, impersonalistas. Marcos Hanuman, Haribo, reverências. Tradução literal do verso: todos converteram-se em devotos do Senhor Chaitanya, mesmo os mlechas e yavanas. Apenas os seguidores impersonalistas de Shankaracharya escaparam dele. Vamos repetir aqui a tradução. Todos converteram-se em devotos do Senhor Chaitanya. Mesmo os mlechas e yavanas. Apenas os seguidores impersonalistas de Shankaracharya escaparam dele. Significado dado por Abai Charavinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. Vamos lá. Neste verso indica-se claramente que
Embora o Sr. Chaitanya Mahaprabhu convertesse maometanos e outros mrachas em devotos, os seguidores e personalistas de Shankaracharya não se deixaram converter. Após aceitar a ordem de vida renunciada, Chaitanya Mahaprabhu converteu muitos karma-nishtas, que eram viciados em atividades fruitivas. Muitos grandes lógicos, como Sarvabhauma Bhattacharya, nindakas, blasfemadores como Prakashananda Sarasvati, Pashandis, não devotos como Jagai Madai e Adama Padwayas, e estudantes degradados como Mukunda e seus amigos. Todos eles gradualmente tornaram-se devotos do Senhor. Mesmo os Patanas, os muçulmanos, mas os piores ofensores, os impersonalistas, eram extremamente difíceis de converter, pois escaparam muito habilidosamente aos métodos do Sr. Chaitanya Mahaprabhu. Antes de mais nada, quero oferecer minhas reverências aos meus amados mestres espirituais, meu mestre espiritual iniciador, Srila Bhakti Sunda Govindadeva Goswami Maharaj, meus amados mestres espirituais instrutores, Abhay Charananda Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Bhakti Rakshasha Deva Goswami Maharaj. Om Vagyana Timiranda Syagana Jana Shalakaya Chakshur Militanjana Tasmai Shigurave Namaha. Peço também reverências a todos os Vaishnavas. Sem o abrigo dos Vaishnavas, não temos nenhuma possibilidade de sucesso ou avanço na vida espiritual. Vanchakalpatarubhyasya kripasindobhyavata patita pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Continuando, ao descrever os Kashira Mayavadis, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura explica que pessoas confusas pelo conhecimento empírico ou pela percepção sensorial direta, que portanto consideram que mesmo este mundo material limitado pode ser medido por suas estimativas materiais, concluem que qualquer coisa que alguém possa discernir por percepção sensorial direta não passa de maia ou ilusão. Eles afirmam que, embora a verdade absoluta esteja além da jurisdição da percepção sensorial, ela não inclui verdade ou desfrute espirituais. Segundo os Kashira Mayavadis, o mundo espiritual é simplesmente vazio. Eles não creem na personalidade da verdade absoluta, nem na variedade de suas atividades no mundo espiritual. Embora tenham seus próprios argumentos, que não são muito fortes, eles não fazem ideia das atividades variadas da verdade absoluta. Estes impersonalistas, que são seguidores de Shankaracharya, são geralmente conhecidos como Kashira Mayavadis. Então essa percepção de que a verdade absoluta, ou isso que é conhecido como o espiritual, para esses Mayavadis, Mayavadis são esses que creem que tudo é uma ilusão, tudo é Maya, né? Mas que essa percepção da verdade absoluta é uma verdade, um Brahman, né? Sem variedade. O que é verdade, né? Um dos aspectos da verdade absoluta é o Brahman impessoal, vazio, né? Mas que carece de variedade. Só que, pela compreensão, né, o Chaitanya Mahaprabhu, né, que trouxe essas verdades para a atual era de Kali, né? Na verdade, ele é a própria suprema personalidade de Deus, Swayam Bhagavan Krishna. Então, ele nos revela que, na verdade, esses três aspectos da verdade, Bhagavan, Brahman e Paramatma, todos são verdadeiros, todos são verdades absolutas. Porém, para os Mayavadis só existe essa percepção da verdade absoluta como um Brahman, que é um vazio, né, de variedade, esse aspecto impessoal da verdade absoluta. Mas para Chaitanya Mahaprabhu, né, existe também a variedade espiritual que vai contra o mundo espiritual,
onde tudo é pessoa, tudo é pessoal, ao contrário do Brahman, que é impessoal. Mas para os seguidores de Shankaracharya e outras correntes filosóficas impersonalistas, na verdade é um grande vazio a verdade absoluta, né? Então, continuando aqui, perto de Varanasi há outro grupo. Varanasi é uma cidade na Índia, né? Às margens do Ganges. Perto de Varanasi há outro grupo de impersonalistas, que são conhecidos como Saranata Mayavadis. Fora da cidade de Varanasi há um local conhecido como Saranata, onde se encontra uma grande stupa budista. Muitos seguidores da filosofia budista vivem ali e são conhecidos como Saranata Mayavadis. Os impersonalistas de Saranata diferem daqueles de Varanasi, pois os impersonalistas de Varanasi propagam a ideia de que o Brahman impessoal é verdadeiro, ao passo que a variedade material é falsa. Reverências para Vilmadasa Ki Jai. Obrigado pelo convite. O Brahman impessoal é verdadeiro, ao passo que a verdade material é falsa. Porém, os impersonalistas de Saranata nem mesmo creem que se possa compreender a verdade absoluta, ou Brahman, como oposta à Maya, ou ilusão. Segundo a visão deles, o materialismo é a única manifestação da verdade absoluta. Isso aqui é mais complexo ainda, né? Embora algumas correntes do budismo, né, mais tradicional, tibetano, né, eles têm uma visão, uma compreensão do Nirvana que não é muito parecido com o Brahman, né? Na verdade, difere até como essa visão de Brahman como a verdade impessoal. Para eles, o Brahman é a não existência completa, né? Na verdade, esse mundo é falso e a compreensão é de que, anulando completamente o ego, né? Anulando completamente a compreensão de que esse mundo ele existe, né? Na verdade, para eles, o mundo é totalmente falso. Para os Vaishnavas, né? Gaudiya Vaishnavas, esse mundo, né? Era uma energia de Krishna, uma energia externa. Essa Mahamaya, né? Ela é verdadeira, né? Ela não é falsa. É falsa no sentido de que é temporário, né? Então você acreditar numa verdade temporária é uma ilusão, né? Você acreditar se embrear nesse mundo material, acreditando que você é esse corpo, né? De que você é proprietário de muitas coisas materiais. Tudo isso é uma ilusão, uma falsidade, mas não que esse mundo é falso. Esse mundo é verdadeiro, né? É uma energia externa de Krishna, embora controlado por Mahamaya, mas ele existe, né? Mas para os Mayavadas, esse mundo é completamente falso, né? Esse mundo é uma ilusão, né? Você é Brahman. Para nós, Gaudiya Vaishnavas, nós somos uma alma, né? Atma, Jivatmas. Para os Mayavadis, na verdade, não existe essa Jivatma, essa fragmentação, né? essa alma, esse Jivatma, né? Não existe. Também é uma ilusão. Você achar que é uma alma espiritual individual, isso para eles também é uma ilusão, é Maya, né? Para eles nada existe, né? Esse mundo é falso. A percepção de que você é uma alma individual também é falso. O que existe é o Brahman, né? E esta compreensão, essa que é a ilusão. Você achar que é uma alma, você achar que é o corpo, você achar que este mundo é real. Tudo isso é que constitui a grande ilusão para os Mayavadas, né? Por isso que é Mayavadas, né? Tudo é Maya, tudo é uma ilusão. De fato, continuando aqui, de fato, tanto os Mayavadis de Kashira quanto os de Saranata, bem como quaisquer outros filósofos, esse aqui já diz que esses budistas acreditam que a verdade absoluta é este mundo material, né? É uma seita budista, né?
bem como qualquer outro filósofo sem conhecimento da alma espiritual, são defensores do materialismo externo. Nenhum deles tem conhecimento claro a respeito do absoluto ou do mundo espiritual. Filósofos como os Mayavadis em Saranata, que não creem na existência espiritual da verdade absoluta, mas que consideram as variedades materiais como sendo tudo, não acreditam que haja duas classes de natureza, a inferior material e a superior espiritual, como descreve o Bhagavad Gita. Na realidade, nem os Mayavadis de Varanasi, nem os de Saranata aceitam os princípios do Bhagavad Gita devido a um pobre fundo de conhecimento. Como esses impersonalistas sem conhecimento espiritual perfeito não conseguem entender os princípios de Bhakti Yoga, têm que ser classificados entre os não devotos que são contra o movimento para a consciência de Krishna. Às vezes, esses impersonalistas procuram nos incomodar, colocando obstáculos em nosso caminho, mas não nos importamos com a dita filosofia deles, pois estamos propagando nossa própria filosofia, conforme apresentada no Bhagavad Gita, como ele é, e temos obtido resultados exitosos. Na verdade, né, quando Srila Prabhupada veio por Ocidente, né, então não só ele, né, veio depois, ou antes, alguns gurus indianos, né? Posso citar aqui o Osho, né? Que é outro também que era conhecido como o guru dos Beatles, né? Agora não me veio a cabeça, mas eram muitos gurus indianos, né, de diferentes segmentos, filosofias da Índia, né? E a maioria tudo impersonalistas, né? Tudo impersonalistas, ou como uma visão distorcida, né, da verdade absoluta, do conhecimento védico, do conhecimento. Eles eram fora de sampradayas, na verdade, né? Criaram suas próprias designações religiosas, seus próprios ashrams, né? E não tinham uma sucessão discipular, né? Então, muitas pessoas seguiram, né? Seguem até hoje essas correntes filosóficas, mas que na verdade são destituídas de uma compreensão correta da verdade absoluta, né? E muitas pessoas, né, acabaram tendo uma visão errada do que é a visão védica, do que é o Dharma, do que é a filosofia, né, espiritual verdadeira da Índia, né? Então, na época de Prabhupada havia, né, esses gurus ou falsos gurus, né? Muita gente seguiu, né? Segue até hoje, né? Então, propagando filosofias distorcidas, né? Filosofias impersonalistas, né? E assim até hoje, né? Aqui no Brasil também vem muitos gurus indianos, né? Tem muitos gurus indianos que propagam assim aquela filosofia assim, o amor, né? A paz, todas essas filosofias, uma filosofia meio assim, água com açúcar, né, como a gente gosta de falar, né, para agradar a todos, né, é uma filosofia para atrair, né, todos, né, de um modo geral, né, propagando uma filosofia universalista, né, uma linguagem universal, né, e mistura tudo, né, todo tipo de filosofia, de religião, para agradar um público em geral, para atrair, né, atrair um rebanho, né, atrair um público em geral, né, e as pessoas gostam, ficam muito atraídas por isso,
mas é uma filosofia muito rasa, né? Muito superficial, né? Hoje em dia a gente chama isso de... como é que fala? Autoajuda, filosofia de autoajuda, né? Você lê muitos livros, hoje em dia muitos livros são publicados de autoajuda, né? Que é para só lucrar, né? Só buscar um lucro rápido, né? Uma filosofia que não é nem filosofia, é só isso, é autoajuda, né? Então, na época de Prabhupada, apareciam também, né, muitos desses gurus ou falsos gurus. Krishnamurti, acho que acho que foi antes, né? Mas também tinha, né? Essa propagação na época que teve esse movimento de contracultura, principalmente nos Estados Unidos, né? O movimento hippie abraçou muitas filosofias da Índia, né? Então, muitos gurus, mayavadas, vieram, né? E tiveram êxito, né? em arrebanhar muitas pessoas, né? Muitos jovens. E Prabhupada nesse meio era tido que muitos tinham essa visão também de que era só mais um, né? Só mais um guru indiano que trouxe filosofia para arrebanhar jovens, né? Em busca de dinheiro, né? Para enriquecimento próprio, né? E Prabhupada, né? Na verdade, trouxe toda a pureza espiritual, né? Destituído de qualquer tentativa de lucro pessoal ou fama pessoal, né? Totalmente o oposto desses marqueteiros, gurus marqueteiros, né? Estou continuando aqui, teorizando como se o serviço devocional fosse sujeito à especulação mental deles. Ambas as classes de impersonalistas mayavadis concluem que o tema Bhakti Yoga é criação de Maya e que Krishna, o serviço devocional e o devoto também são Maya, também são ilusão. Portanto, como afirma Shri Chaitanya Mahaprabhu, Mayavadi Krishna Paradi, todos os Mayavadis são ofensores do Senhor Krishna. Chaitanya Charitamrita Madhya 17:129. Não é possível que eles compreendam o movimento para a consciência de Krishna. Portanto, não damos valor às suas conclusões filosóficas. Por mais peritos que esses briguentos impersonalistas sejam em apresentar sua pseudológica, nós os derrotamos sobre todos os aspectos e seguimos adiante com nosso movimento para a consciência de Krishna. A imaginativa especulação mental deles não pode deter o progresso do movimento para a consciência de Krishna, que é inteiramente espiritual e não cai jamais sob o controle de semelhantes mayavadis. Jai Srila Prabhupada. Então, esses grupos, né? Esses gurus ou falsos gurus, impersonalistas, né? Eles, além de propagar a sua filosofia, né? A dita filosofia impersonalista, né? Eles muitas vezes atacam os devotos, os Vaishnavas, né? Os gurus Vaishnavas, dizendo que somos sentimentalistas, né? Que o serviço devocional não passa de um meio para se chegar a Brahman, né? Que, na verdade, o serviço devocional é só um processo pelo qual você vai chegar à compreensão de que a verdade absoluta é impessoal. Né? Então, na verdade, o processo é bem mais profundo, né? O processo da Bhakti Yoga, ela é o início, o meio e o fim, né? Como se diz, né? Ela é a meta, ela é o processo, e ele é o processo executado pelo buscador, pelo devoto, né? Então nós praticamos o serviço devocional com o intuito, com a meta de que no final alcancemos o serviço devocional, né? A sadhya, o sadhana e o sadhaka, né?
são todos na mesma posição. Então a meta, o praticante e a prática são iguais, né? Esse é o que é mais belo, né, dentro da filosofia. Chaitanya Mahaprabhu, né, do serviço devocional puro, é que nós praticamos o serviço devocional para um dia praticarmos o serviço devocional. Isso é incrível, né? Isso é maravilhoso, né? Outras correntes filosóficas, como os próprios impersonalistas, né, praticam o meio de busca, né, um processo de guiana, um processo de austeridades, com intuito totalmente diferente. A meta é fundir-se no Brahman, ou desligar-se da compreensão errônea de que você não é Brahman. Para eles, na verdade, todos são Brahman, né? Então a compreensão dessa verdade é que é alcançada e você deixa de estar iludido nesse mundo material. A filosofia propagada por Chaitanya Mahaprabhu não desconhece Brahman, né? Não somos contra quem quer fundir-se no Brahman, né? Na verdade, existe também esta realização. Porém, compreendemos e propagamos a ideia de que Krishna, a suprema personalidade de Deus, é o que há de mais elevado. Não há nada, não há verdade superior, né, a Swayam Bhagavan Krishna, né? E ele é objeto de nosso serviço, ele é objeto de nossa adoração, ele é objeto de nossas orações, né? Então praticamos serviço devocional, né, a Krishna, aos Vaishnavas, às deidades, ao Guru. Praticamos serviço devocional com o intuito de um dia alcançarmos essa verdade Vaikunta, esse mundo espiritual, né, absoluto, onde ali vamos entrar em contato com um serviço exclusivo, né, diretamente servindo a esses senhores espirituais, né? Então, mas os Mayavadis atacam dizendo que, na verdade, tudo isso é não perda de tempo, mas isso é só um meio, né? Não é a verdade completa, né? É só um meio pelo qual você pode chegar a Brahman também, né? Então Shankaracharya, né, ele propagou essa filosofia muito fortemente, né? Na verdade, ele, quando você lê os comentários dele ao Vedanta Sutra, né, ele altera, né? Ele tem essa ousadia de alterar textos de Vyasadeva, né? Ele inclui palavras, né? E os seguidores de Shankaracharya dizem, não importa. Ele alterou certos versos, né? Incluiu palavras, mas ele é o próprio Shiva. Ele é o próprio Shiva, ele é superior a Vyasadeva. Então ele pode fazer isso, né? Esse é o argumento deles, né? Imagina se uma pessoa pega o Bhagavad Gita e altera os versos, né? E diz assim, não importa, ele é superior a Vyasadeva. Vyasadeva que escreveu o Bhagavad Gita, o Mahabharata, né? Mas ele é Shiva, ele é superior a Vyasadeva, então ele pode alterar o texto, né? Esse é o argumento deles, né? Então Shankaracharya ele usou de muitos subterfúgios, muitas artimanhas, né, para propagar a sua filosofia de certos aforismos do Vedanta Sutra, né? E está aí até hoje, né? Tá aí até hoje. Então é muito difícil. Aqui nesse verso diz que Chaitanya Mahaprabhu ele converteu muitos muçulmanos, muitas pessoas blasfemadores, muitas pessoas caídas sem religião, muitos estudantes de filosofia, de lógica, né? Mas esses personalistas eram muito difíceis de converter, né? Muito difíceis, porque eles estão muito seguros dentro da sua filosofia, né? E para eles, nós que estamos enganados, né?
podemos dar muitos argumentos filosóficos, mas eles têm muitos contra-argumentos, né? Então, por isso que Srila Prabhupada, em sua literatura, né, os comentários que ele faz, ele sempre é muito enfático contra os Mayavadis, né? Então, nós devemos tomar muito cuidado, né? Porque tem muita coisa aí que é maquiada de Bhakti Yoga, né, que são de outras correntes aí, que na verdade estão ali enganando, né? Na verdade, ali é uma filosofia impersonalista maquiada, né? Pensamos que ali tem Bhakti Yoga e que, na verdade, não passa de filosofia Mayavadi. Pensamos que é Bhakti Yoga, então é muito sutil. O devoto, né, o buscador, o Bhakta, o Sadhaka, ele tem que estar sempre muito atento, né? Muito atento. Por isso que devemos sempre tomar cuidado, né? Em ler coisas que estão fora da filosofia. Já tem tanto que a gente já é um oceano de literatura, o Vaishnavismo, né? Um oceano de literatura. E não é que não temos não somos tão radicais assim, não pode ler nada que não seja dentro dos livros, né, da ISKCON ou dos Vaishnavismo, né? Não é, nós somos também tão radicais, né? Mas temos que estar muito seguros para não deixarmos contaminar a nossa bela filosofia com princípios impessoais, né, que são muito sutis, né, vão adentrando, né, dentro da nossa filosofia, e isto vai contaminando o nosso pensamento, né? Às vezes queremos agradar a muitas pessoas com a nossa filosofia, mas às vezes vamos inserindo coisas que não são da nossa filosofia, né? Shankara era a encarnação do Senhor Shiva, porém Vyasadeva era a encarnação de Krishna. Mas eles dizem que Vyasa era só um Shaktiavesha, né? Era só uma pessoa dotada de poder, né, para escrever uns livros, né, para dividir os Vedas e comentar o Rig Veda, né? Mas eles dizem que Shiva é superior, né? Shiva é superior. Bhakti Marga, Vaishnava, Bhakti Marga, eu não conheço muito bem esta corrente filosófica, Bhakti Marga, eu não conheço muito bem, não posso opinar aí sobre o assunto, né? Mas existem muitas correntes que chegam aqui no ocidente da Índia, né? Que vêm com uma roupagem assim muito bela, né? Muito atrativa, e nós, uma vez, né, até eu estava, para Paravyoma estava junto conosco, né? Nós fomos fazer um Harinama ali na Praça Mauá, né, onde tem o Museu do Amanhã, né? Então, naquele dia, por acaso, estava tendo um evento de um guru, né, um guru indiano, o Shri Shri Ravi Shankar, né? E havia muitas pessoas ali que eram muito entusiastas, né? E nós fizemos uma pergunta simples assim para uma dessas pessoas que estavam ali, ele ficou totalmente confuso, né? Acho que a gente perguntou algumas coisas assim, também perguntando, mas por que o nome é Shri Shri? Porque tem esses dois Shri Shri Ravi Shankar, né? Geralmente nós Vaishnavas, nós falamos, como tem duas personalidades, né? Gauranitai, Shri Shri Gauranitai, né? Então, por que tem Shri Shri Ravi Shankar, né? Eu não sabia nem o que era Shri, né? Então ficou totalmente confuso. Então umas pessoas, algumas filosofias assim, né, que são muito abrangentes, né? Muito para atrair o público em geral, né? É uma filosofia assim, água com açúcar mesmo, né? Que é só para atrair assim externamente, uma filosofia muito superficial, né? Não tem muita profundidade, né? Mas se a pessoa se identifica com aquilo, né, se faz bem para ela no momento, né? Tudo bem, né? Não tem problema nenhum, né? Mas
compreendemos que a vida espiritual é muito mais profunda, né? Exige muito mais dedicação, entrega, tapaz, austeridade, né? Muito mais seriedade, muito mais renúncia, né? Então, mas para atrair o público em geral, né? As pessoas pregam assim de maneira muito superficial, né? Para atrair o público em geral com suas filosofias superficiais, né? E geralmente em busca de fama, de Lakshmi, né? De dinheiro, né? Felizmente, né? Prabhupada explica que Shankaracharya apareceu como estratégia de Krishna para reintroduzir a verdade dos Vedas. Existe essa... Porque o próprio Chaitanya Prabhu, né? Prabhupada comenta isto no Chaitanya Charitamrita, que o próprio Chaitanya Mahaprabhu reconheceu Shankara como Acharya, porque Chaitanya Mahaprabhu chamava ele de Shankara Acharya, né? Então isso é muito significativo, né? Porque você reconhecer, né? Chaitanya Mahaprabhu, né, ele combatia a filosofia mayavada, né? Mas ele reconhecia Shankara como um acharya, né? É incrível, né? E ele contava essa história, né? De que Shiva, né? Falou para Parvati que ele desceria na era de Kali para propagar uma filosofia, né, impessoal com o intuito de assim, vamos dizer assim, afastar um pouco as pessoas, né? Ele veio para iludir as pessoas, é incrível isso, né? Mas reintroduzir os Vedas, né? Também, né? Na época também havia muitas filosofias ateístas, né? Que negavam os Vedas, assim como o budismo, né? Estava muito forte na Índia, né? E dizem que um dos aspectos externos da vinda de Shankaracharya foi para isso também, né? Para restabelecer a força dos Vedas, né? Mas filosoficamente ele distorceu, né, o Vedanta Sutra, né, alterando aforismos, né? Isso é muito perigoso, né? Então, de maneira geral, né, podemos nos perguntar, isso é muito intrigante, né? Por que Shiva veio para enganar as pessoas, né? Isso é muito controverso, né? É incrivelmente controverso, né? Mas Chaitanya Prabhu aceitou, né? Chamou o Shankara de Acharya, né? Então isso é muito significativo. E assim, tiveram muitos Shankaracharya, ele compôs, né, belíssimas canções de cunho de Bhakti Yoga, né? Como quando ele esteve em Jagannatha Puri, ele compôs uma belíssima canção, podem procurar aí. Se não me engano, se é o Jagannatha, mas ele compôs uma canção para Jagannatha que é belíssima, assim, belíssima, recheada de Bhakti Yoga, né? Fez canções para Govinda, né? Isso, afirmou Bhaja Govinda, ele fez uma canção também para Govinda, né? Belíssima, recheada de Bhakti Yoga, de sentimentos de Bhakti, e Jagannatha, de sentimentos de separação do Senhor Jagannatha. Ele ficou tão impressionado com o templo, as deidades de Jagannatha, que Shankaracharya compôs uma belíssima canção, né? Tanto é que em Jagannatha Puri ele inaugurou um templo, né? Esse templo existe até hoje lá. Shankaracharya inaugurou um templo, né, em Jagannatha Puri, né? Um dos principais templos que ele espalhou pela Índia. E nesse templo, né, depois existiu ali uma pessoa chamada Sridhara Swami, né? Sridhara Swami, também aceito por Chaitanya Mahaprabhu, né, um dos grandes precursores da Bhakti Yoga, né? Então, ele é um grande comentarista do Srimad Bhagavatam, né? Muitos comentários de Srila Prabhupada no Bhagavatam são baseados nos comentários anteriores de Sridhara Swami, né? E esse Sridhara Swami, ele era o presidente do templo, se pode dizer assim, né, essa palavra. Ele era o diretor do templo de Shankaracharya em Jagannatha Puri. Incrível, né? Então, às vezes nós também
somos muito radicais, né? E nos separamos, achamos que assim existe uma polarização, né? Personalistas e impersonalistas, né? Mas você vê por esses relatos antigos que na verdade não era muito bem assim, né? Tu vê que Sridhara Swami, né? O grande comentador Srimad Bhagavatam, né? O grande executor, é um guru Vaishnava da nossa guru. Ele é um grande propagador do Srimad Bhagavatam, o maior comentarista Vaishnava do Srimad Bhagavatam, né? Ele era da corrente de Shankaracharya. O próprio Chaitanya Mahaprabhu, ele se iniciou, ele tomou sannyasa da corrente Mayavada de Shankaracharya. Então, assim, incrivelmente, assim, a gente pode dizer que incrivelmente pode ser contraditório, né? Mas essas filosofias, né, elas conviviam de maneira muito pacífica, né? Depois ocorreram muitas separações, muitas brigas, né, filosóficas, muitas discussões filosóficas, e ocorreram muitas separações, né? Mas no aspecto geral, né, hoje em dia nós conseguimos, como não temos um distanciamento histórico, né, nós conseguimos enxergar muito bem o que aconteceu em cada época, né? Cada época teve um significado e uma motivação, né? Então, às vezes nós colocamos tudo no mesmo saco, né? E queremos explicar de maneira geral o personalismo versus o personalismo, né? Mas temos que entender que cada época teve a sua importância e seu significado, né? Então, na época de Shankaracharya teve a sua importância, a vinda de Shankaracharya teve o seu propósito, né? Depois, muitos filósofos, né, vieram propagando o personalismo, né? E na época de Mahaprabhu tinha outro significado, né? Então, temos que analisar historicamente também, né? Botando tudo no mesmo balaio, né? Tudo teve a sua importância, né? Então, de maneira geral, quando Srila Prabhupada vem, né, e você vê muito fortemente ele combatendo essa filosofia mayavada, temos que compreender o momento histórico também, né? Nos Estados Unidos, na Europa, se via muitos desses gurus indianos propagando isso, e Prabhupada combateu muito fortemente, né, aproveitando esse Chaitanya Charitamrita que fala muito disso, né? No Srimad Bhagavatam, na verdade, não existe esse conflito, né? Mas no Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Mahaprabhu, como teve que enfrentar, né, esses ditos desafios filosóficos, né? Ele é recheado desses comentários de Srila Prabhupada. Fortemente assim se colocou aqui a posição Gaudiya Vaishnava. Reverências Haridash no Haribol. Chaitanya aceitou a iniciação de um guru da linha de Shankaracharya para ser respeitado na sociedade hindu. Então, a gente tem que analisar sempre o aspecto da época, né? Por quê, né? Porque daqui alguém pode dizer assim, Chaitanya Mahaprabhu era impersonalista, né? Ele tomou iniciação de um guru impersonalista, né? Então temos que analisar sempre o contexto histórico, né? O contexto histórico. Chaitanya Mahaprabhu fez isso, né? Ele podia ter tomado sannyasa de um guru Vaishnava. Por que será que ele não seria respeitado sendo um sannyasi, né, de uma linha Vaishnava, né? Então tem todo um contexto, né? Temos que analisar essa profundidade embora possa ser contraditório, né? Mas temos que analisar todos os o contexto histórico da época, né? Mahaprabhu, a falta de informação cronológica muitas vezes justamente. A gente às vezes pega assim pinça, né, um momento histórico para tentar justificar alguma coisa, mas como é que a gente vai dizer, né? Como é que a gente vai justificar que Sridhara Swami ele era diretor do templo impersonalista
de Shankaracharya e é o maior comentador do Srimad Bhagavatam, né? Como é que a gente vai tentar explicar isso, né? Você tem que analisar cada situação, né? Shankara apareceu para eliminar da Índia a filosofia budista do niilismo. Isso, tudo. Shankara teve seu propósito, né? Seu propósito. Marcos Hanuman, talvez Chaitanya queria implodir por dentro. Essa é a dita, a estratégia cavalo de Troia, né? Você entra dentro lá e você corrói o sistema por dentro, né? Também pode ser, né? Na verdade, ele depois, quando ele ganhou a Danda, né? Nityananda veio e quebrou a sua Danda Mayavadi, né? Aí, hoje em dia, aí quando o Bhaktisiddhanta vem, né? Ele institui a Tridanda, né? Já que Nityananda quebrou a Danda Mayavadi, né? Em 3 pedaços. Então, Bhaktisiddhanta Sarasvati, ele fez esse ato simbólico, né? De colocar a Danda, né? Que foi quebrada em 3 partes, e chamou de Tridanda, de 3 varas, né? Então constitui aí a Sannyasa Vaishnava, né? Haridasha, todo esse movimento filosófico foi um processo dialético e evolutivo até momento de perfeição teosófica em Atinta Beda Beda Tattva. Exatamente também, né? Temos aqui considerar todos esses aspectos, né? Até que a nossa Chaitanya Mahaprabhu aceitou, né? A sua linhagem como a Brahma Madhva Sampradaya, né? Então, se você vê Madhvacharya, ele tinha outra compreensão filosófica, né? Então, o Chaitanya Mahaprabhu, quando vem, né, ele não rejeita a filosofia de Madhva, né? Porque Madhvacharya, na verdade, existe até hoje esses Sampradaya, Sri Sampradaya, e que eles, na verdade, eles são Vaishnavas, só que quando falam de Krishna, né, eles aceitam Krishna como Dashavataar, né, como um dos avatares de Vishnu, né? Mas nós, Gaudiya Vaishnavas, nós aceitamos Krishna como Swayam Bhagavan. Ele, na verdade, ele é a própria origem de Vishnu, né? Então, mas para Madhvacharya, na verdade, Krishna, aquele que fala o Bhagavad Gita, aquele que está no 10º canto, ele é um Dashavataar, ele é um avatar de Vishnu, né? Mas a sua filosofia também era diferente, né? Então o Chaitanya Mahaprabhu vem e dá a Tinta Beda Beda, né? Tattva, né? Ele, na verdade, harmoniza tudo, né? Então, mesmo dentro do próprio Vaishnavismo, né, ocorriam muitas discordâncias filosóficas, né? Chaitanya Mahaprabhu vem e harmoniza tudo. Né? Então, é exatamente isso. Sannyasis da linha de Shankara eram mais reconhecidos por uma parte da sociedade hindu. Era mais proeminente, né? Eles tinham mais na verdade, os Vaishnavas em si, né? Quando a gente fala assim de Vaishnavas, né? Essa Gaudiya Vaishnava, né? Essa foi criada, né? Naquela época, não existia, né? Não existia, né? Isso, os Gaudiya, os Goswamis de Vrindavan é que vieram inaugurar isso, né? Eles foram construir templos, escrever livros, os livros de a biografia de Chaitanya Prabhu, como Chaitanya Charitamrita, foi escrito anos depois, né? Então não existia, né? Esse grupo de Chaitanya, quando o Chaitanya Mahaprabhu vem, inaugura o movimento de Sankta, né? Isso é totalmente novo. É totalmente novo. Não existia isso, né? Então, na verdade, o que era proeminente na época, né, eram justamente esses templos de Varanasi, né, essas escolas. Existia, claro, Jagannatha Puri, né, fortemente, né, já existia há milhares de anos. Mas era uma coisa ali particular daquela região da Índia, né? Vrindavana, na época de Chaitanya Mahaprabhu, não existia como um centro religioso, né? Era uma vila abandonada, né?
os lugares das lilas estavam todos encobertos, né? Então temos que enxergar isso, né? Não existia isso, esse Vaishnavismo, né, que nós vemos hoje na Índia, não existia, né? Eram as coisas bem esporádicas, assim, eram existiam algumas escrituras como Gita Govinda, né, como os livros de Bilva Mangala Thakura, existiam, né? Os comentários de Sridhara Swami, mas isso foi totalmente inaugurado, Chaitanya Mahaprabhu, pelos 6 Goswamis de Vrindavana, por toda a filosofia, a pregação forte de Nityananda Prabhu, com os Dwadasha Gopalas, né? Então isso foi criado na época, né? Foi criado por Chaitanya Mahaprabhu na época, não existia Radhakunda, o lago de Radharani foi descoberto por Chaitanya Mahaprabhu, né? Redescoberto por Chaitanya Mahaprabhu. Então era tudo muito novo, né? E esses templos de Shankaracharya e outros filósofos mayavadis realmente eram proeminentes na Índia, né? Então, com o movimento de Chaitanya Mahaprabhu, né, isso foi inaugurado, isso é totalmente novo, né? Isso tem 500 anos, né? Totalmente novo. Cada Sikhi Jai Haribol. Haridash, em todas as doutrinas e movimentos messiânicos em geral, os seguidores são radicais e diferem e se distanciam de seus fundadores. Sempre é uma ruptura, né? Sempre uma ruptura. Como se eles fossem inaugurar, né, nós viemos aqui, né, propagar algo novo, né? Muitos fizeram isso, né? Muitos, como Sai Baba, muitos, né, propagaram uma filosofia assim muito abrangente, né? Muito aceitando tudo e todos, né? Para atrair o público em geral, né? Prabhupada vem no Ocidente e ele não faz isso, né? Ele não quer atrair o público em geral, né? Vendendo algo muito barato, né? Não, Prabhupada vem e ele estabelece um movimento, né, extremamente tradicionalista, né, rompendo com as estruturas sociais americanas, europeias, ocidentais, né? E estamos aí até hoje, né? Isso está aí vai durar 10 mil anos, né? Que é o tempo de duração desta era dourada de Chaitanya Mahaprabhu. Marcos Hanuman, talvez para poder atualizar determinados pontos filosóficos para justificar a demora no retorno do Salvador. Tem todos, a gente pode analisar, né, essas figuras históricas, né, diferentes aspectos, né? A Chaitanya Mahaprabhu, ele vem e propaga a filosofia, né, original, né? Ele restabelece, né, como Krishna diz no Bhagavad Gita, né? Eu tenho que vir para restabelecer o que foi perdido, né? Chaitanya Mahaprabhu faz o mesmo, né? A filosofia Vaishnava, ela estava meio que encoberta, né? Assim como os lugares de passatempo de Krishna em Vrindavan estavam encobertos, estavam imanifestos, né? Então Chaitanya Mahaprabhu vem e restabelece tudo, né? Ele coloca tudo no seu devido lugar, né? Ele estabelece todos os pontos filosóficos que estavam encobertos, né, e eram distorcidos, né? Ele vem, restabelece a filosofia, né? E restabelece. Isso é uma das, sempre quando o Avatar vem, ele faz isso, né? Restabelece coisas que estavam perdidas, né? Na religião, no Dharma, na filosofia, né? Na prática espiritual, né? Então muitos agentes vêm, né, junto com o Chaitanya Mahaprabhu e restabelecem tudo que estava aí perdido. Mas temos que ser sempre, como o Prabhupada diz, né, temos que ser combatentes, né? Temos que ser combatentes, assim como os Gaudiya Vaishnavas sempre são, né? Vamos reler aqui o verso de hoje para terminar. Verso 39, todos converteram-se em devotos do Senhor Chaitanya. Mesmo os Malachas e os Yavanas,
apenas os seguidores impersonalistas de Shankaracharya escaparam dele. Incrível, né? Mas Prabhupada vem e converte muitos impersonalistas, né? Isso é importante dizer, né? Então, obrigado a todos. Desculpe qualquer falha na propagação desse conhecimento tão puro, né? Então, obrigado a todos, reverência a todos. Hoje, no Templo Hare Krishna Tayangar, teremos aula do Festival de Domingo do Bhagavad Gita de Mahaprabhu Kripa, que está aqui conosco. Reverência Marcelo Magalhães pergunta, para finalizar aí: a existência dessa filosofia impersonalista serviria para atender a um certo nível inicial de consciência espiritual? Então, é o que nós colocamos aqui, né? Esse aspecto Brahman, na verdade, não é errado. Não é errado. Existem pessoas que são bem-sucedidas em alcançar, né? São um dos aspectos da verdade absoluta, né? Só que existe Brahman, Bhagavan e Paramatma. O problema é que os personalistas, eles, com a sua filosofia, eles dizem que só existe o Brahman. Só Brahman existe, nada mais. Mas, nas escrituras, né, é dito que existem outros. Existem mais dois aspectos. O Paramatma, né, localizado, na verdade, e o Bhagavan, aspecto pessoal, né? Mas se você adentrar, né, começar a estudar a filosofia impersonalista Mayavada, né, eles têm muitos argumentos, né, disfarçados ali de filosofia. Eles distorcem um pouco o Vedanta Sutra, né, com o intuito de realmente dizer que não existem esses outros aspectos, né, Bhagavan e Paramatma, né? Isso que é perigoso, né? Aí você vai ali inicialmente nesse caminho do impersonalismo, né? Você pode realmente até virar um ofensor, né? Do caminho da Bhakti Yoga, do caminho da personalidade de Deus. Esse que é o perigo, né? Onde é que você vai encontrar realmente alguém que propague a filosofia impessoal de uma maneira pura, sem distorcer, né? É muito difícil, eu desconheço, né? Reverências Haribo, Hanuman, foi muito bom hoje, né? Reverências a todos, Haridashna. Isso aí, tem um canal, essas aulas que são dadas aqui no Facebook, no Instagram. Nós estamos migrando lá para o canal do YouTube, né? Rio Bhakti Center. É só digitar lá no YouTube Rio Bhakti Center que essas aulas ficam lá. É mais fácil de você achar as aulas, né? Tem as playlists, né? Com aulas de Chaitanya Charitamrita, tem aulas do Bhagavad Gita também, tem aula do Srimad Bhagavatam também, né? Então, Varshana está aí presente, Haribo, reverências. Então, obrigado a todos, reverências a todos, todas as glórias a Srila Prabhupada. Isso aí, personalismo é perigoso, né? É um suicídio espiritual. Ali existe, você perde a personalidade individual, né? Isso é perigoso, né? Mas para quem gosta, para quem quer, tudo bem. Não vamos também criticar, né? Mas o caminho do personalismo, o caminho do serviço devocional é muito mais belo, né? Muito mais belo, né? Muito mais atrativo. E Krishna é o todo atrativo. Reverência a todos, todas as glórias a Srila Prabhupada, Ki Jai, Hari Haribo.